Hello and welcome to one more class. Sejam bem-vindos a mais uma aula e olha só, estamos na nossa terceira aula, Day 3 of the classes, dia 3. E se vocês estão acompanhando direitinho esse bootcamp, você já tem uma boa noção de como que o inglês funciona. Isso é muito interessante porque vocês já entenderam, por exemplo, que as frases têm uma ordem. Além do mais, vocês entenderam que sempre a gente vai ter uma pessoa, que é o sujeito que vai vir antes na frase, no geral. E depois a gente tem uma ação que é o verbo, que é exatamente o que a gente vai continuar vendo a aplicação no dia de hoje. Parece que eu estou me repetindo, mas é porque o inglês não é muito difícil quanto algumas pessoas fazem você acreditar que é, e esse é o nosso objetivo aqui, te mostrar que realmente não é. And my friends, for today we are going to start with an interesting class. E o dia de hoje a gente vai continuar falando um pouquinho vamos começar na verdade a falar do simple present quando a gente está falando de rotina. Deixa eu até fazer a transição aqui da tela. One second. Aqui estamos. Então, hoje, o dia 3 a gente vai falar sobre construções afirmativas do Simple Present, quando a gente fala das nossas rotinas. Ok? Então, por que que eu destaquei isso aqui logo no início? Simplesmente para vocês lembrarem, hoje a gente está falando de rotina, o que faz com que fique mais fácil para o cérebro de vocês associar quando que a gente vai usar o conteúdo de hoje. Teacher, posso usar para falar do futuro? Não. Posso usar para falar do passado? Não. Eu vou usar para falar das minhas rotinas, do que eu faço, do que é um hábito para mim, ou do que é uma verdade na minha vida. Is it good? Lembrem-se disso. Então, como a gente já viu, que eu acabei de citar, as frases têm uma ordem, ou seja, é uma ordem padrão no inglês. O sujeito, ou seja, a pessoa que pratica a ação, está sempre no início da frase. E gente, sempre que eu falar sempre, vocês lembrem que sempre existem exceções também, mas isso aqui é para, no geral, a gente entender como funciona. And we have verb comes first, ou seja, o verbo que indica a ação, ou comes after, sempre vai vir depois do sujeito. Então eu tenho uma pessoa que pratica uma ação e eu crio um complemento ali. Lembrem-se dessa ordem, tá? Essa ordem é muito importante. Só que hoje, olha que interessante, we're going to use action verbs. A gente vai usar o que a gente chama de verbos de ação. Por quê? Na aula passada, a gente viu o verbo to be, correto? Vocês lembram disso aqui, que é esse amiguinho aqui, the verb to be. E esse verbo aqui, ele indica a ação de ser e de estar, então não é muito uma ação de verdade. Então por isso que a gente não considera ele um verbo de ação, a gente só considera ele o verbo to be, e por si só ele já é muito especial. Opa, olha os spoilers da aula de hoje. E é por isso que hoje a gente vai se concentrar em entender sobre action verbs. Como que a gente usa verbos de ação? Vocês já viram algum spoiler aqui, se vocês estão prestando atenção, a gente continua naquela mesma ordem. E vamos então para entender de maneira clara what is the simple present. Se você está até aqui, se você já está gostando dessa série de vídeos que a gente está fazendo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa de aprender inglês também, porque isso motiva a minha pessoa a preparar essas aulas para vocês e continuar publicando aqui no YouTube e enviando também para as outras pessoas. Então, por favor, se tiver essa motivação, it's gonna be great. Agora, de forma simples, olha que legal. We use the simple present to talk about things we do every day, things that are part of our routine. Então, se você entende um pouco de inglês, você já entendeu o que essa frase significa. Mas só para destacar, então o simple present é para falar do quê? Coisas do dia a dia, coisas que a gente faz todos os dias, coisas que são part of our routine, parte da nossa rotina. E o nosso Luiz aqui, o nosso Luiz, em desenho, ele está mostrando isso. Ah, lembrando, isso aqui é feito com o nosso querido Gemini. Então, se tiver algum erro de spelling, então teve algum problema, mas eu acho que não. Eu dei uma conferida rápida, não tinha nenhum erro de spelling. No outro tinha um, mas não afetava o conteúdo. Mas voltando aqui, a gente tem I wake up early. Olha só, 6 a.m. Por incrível que pareça, não agora que a gente está de férias, entre aspas, mas no geral é realmente parte da minha rotina. I wake up early, ok? Então olha só, geralmente eu acordo cedo. Então é parte da minha rotina, eu uso essa estrutura aqui. 7 a.m. I drink coffee, ok? Então isso realmente acontece. I drink coffee. Então, é parte da minha rotina, é uma verdade. Eu realmente faço isso com uma frequência alta na minha rotina. Falando isso, eu vou até pegar um coffee daqui a pouco, acho que vai ser importante. E aqui a gente tem 9 a.m. I study. Ou seja, de vez em quando eu estudo. Ok? E 1 p.m. I work. Na verdade, I work all the day. Ok? The entire day. Mas aqui é uma frase.
Se eu te mostrar esse quadrinho, você entende que isso aqui são coisas da minha rotina. E é para isso que a gente usa, para descrever o que a gente faz. A gente já vai ver a estrutura, entender como a gente constrói de direitinho tudo. Mas eu gostaria que você parasse um pouco agora e lesse essas frases. Ok? Então repete comigo. I wake up early. Very good. I wake up early. Muito bom. Eu vou parar para repetir algumas frases só para vocês terem algum momento de começar a falar logo, tá? Então vamos para a próxima. I drink coffee. I drink coffee. Ok. Muito bom. E I study. I study. Muito bom. Excelente, sem nenhum problema. Agora o próximo. I work. I work. I work. Excellent. Então é isso. Essas são apenas as primeiras frases que a gente vai ver, que são frases que indicam novamente o quê? Rotina. Isso aqui é parte da minha rotina, são verdades do meu dia a dia. Ok? Então, fiquem com isso na cabeça. Eu sei que parece chato eu ficar repetindo, mas realmente funciona. Ok? Isso aqui realmente é o que acontece. E aí, o que que acontece além de tudo isso aqui? Eu quero que vocês lembrem disso que eu já destaquei, but we are not talking about the past or the future. We are talking about now, your normal life. So, a gente não está falando novamente do passado, a gente não está falando do futuro, a gente está falando do que acontece na sua vida, no dia a dia, ok? So that's the idea. Então, mantenham isso em mente. Eu vou até mudar aqui rapidinho, porque eu tenho que falar com vocês. Pode parecer chatice o que eu tô fazendo de repetir isso o tempo todo. Mas vocês, que nem a gente já falou, vocês não estão aprendendo como crianças, vocês estão aprendendo como adultos. Então, como adultos, vocês têm capacidade de processar uma informação, entender e começar a aplicar ela baseado no que você já sabe. Então, se você sabe o que é rotina, o que é hábito, o que é uma verdade no seu dia a dia, você não precisa ver 1 milhão de frases para entender sobre isso. Você vai produzir 1 milhão de frases para tornar isso mais comum na sua vida. Então se concentrem nisso e lembrem-se de que hoje a gente está falando de rotinas, verdades, o que é realmente parte do nosso dia a dia, ok? Voltando, agora a Basic Sentence Structure, que é um core, que é importante aqui. E novamente essa estruturazinha não foge da nossa realidade. A gente tem o subject, a gente tem o verb e a gente tem o complement. Não tem para onde fugir, ok? Subject, verb and complement. Olha só, observem essas frases que a gente tem bem aqui, ó. E vamos lá. Todas elas têm um subject, ou seja, a pessoa que pratica a ação. Nesse caso aqui, vou marcar com verde. Aqui é I. E aqui, qual é o subject? Pela lógica. Very good. They, porque eu estou falando desses dois alunos aqui. So, they study English. Agora, e aqui? Eu estou falando sobre a minha pessoa e a minha esposa. Então, aqui nós temos we. Aí se vocês não lembram o que significam essas palavrinhas, I, they, we, volta na aula anterior. Vou até deixar o card passando aqui em cima, em algum lugar, para vocês assistirem, que aí vai ser interessante. Agora, ó, we wake up early. Ok? Então, we é a pessoa do discurso, né? Que é o subject, o sujeito. E aí a gente tem, novamente, I. Todas essas frases estão no presente simples e todas contêm a mesma estrutura. Ah, teacher, então a mesma estrutura do verbo to be? Na afirmativa é, ok? Na afirmativa a gente mantém pessoa, ação e complemento. Em basicamente tudo que a gente vê no inglês. Então aqui eu tenho uma pessoa. Qual é o verbo? O que é indicação nessas frases aqui agora? Nessa primeira, eu vou colocar aqui work. Olha que legal. I work. Olha que interessante a segunda, study. Ok? Então a gente tem o study. Aqui a gente tem o wake up. Wake up. E aqui a gente tem o live, que é viver. Então olha só que interessante. I live in Brazil. Então olha só, a gente continua com a mesma estrutura, subject, verb. Agora o interessante é que o que vai mudar mais, eu espero que vocês não estejam escutando esse barulho, tem uma galera apitando aqui, fim de ano, né? Mas o que a gente tem aqui, além, agora voltando, o que vai mudar basicamente é o complemento. O complemento é onde a gente tem a maior variação, ok? E aí o que acontece? O complemento eu vou até marcar de amarelo. Porque ó, esse complemento aqui é from home. Porque eu estou querendo dar um destaque de onde eu trabalho.
Então, from home. I work from home. Aqui eu tenho they study English. Olha o complemento. Eu estou dando uma característica, um detalhe a mais à ação. E aqui, we wake up early. Então, eu não acordo a qualquer momento do dia. We wake up early, like 6 a.m., 7 a.m. Ok? Então, aqui nós temos. E aqui mais um complemento. We live in Brazil. Vocês percebem que a estrutura sempre fica essa estrutura base aqui? Porque não foge, ó. Em todas as frases eu tenho essa estrutura base. Então, se você... E aqui vai uma dica interessante, ó. Vou até fazer a transição que eu quero olhar para vocês. Se para você é mais fácil aprender com matemática, como se você aprende de maneira mais lógica, grave essa formulazinha. Então lembra, subject, verb and complement. Ah, teacher, mas não é tão fácil para mim lembrar de matemática. Eu não aprendo de maneira lógica. Então sabe o que você faz? Observa aqui essa imagem. Porque essa imagem te ajuda a ter um entendimento visual do que está sendo falado. E vou dar mais uma dica para você que não aprende de maneira lógica, né? Entendendo assim, ah, beleza, estrutura por estrutura. Você aprende mais por imersão. Que aí vai ser simplesmente a dica, um spoilerzinho, vai ser você criar várias frases e repetir, não tem para onde fugir. Mas se você aprende de maneira lógica, você já pegou isso aqui. Agora, se você precisa de maneira mais intuitiva, de ver mais ações antes de conseguir compreender e absorver, continua aqui que a gente vai ver mais ações, ok? Mas olha só que legal, a gente tem basicamente isso aqui. Alguma dúvida aqui? Se tiver, já deixa nos comentários. Que nem eu falei, eu tenho meu Instagram, eu sempre tô respondendo as pessoas, tá? The Louis Method. Então segue lá a gente, manda uma mensagem, tira suas dúvidas. Se você quiser essas imagens aqui, manda mensagem lá também, que aí eu envio para vocês. Mas é basicamente isso. Essa é a estrutura básica que a gente tem que ter em mente. Teacher, isso aqui acabou? Calma, vamos lá que eu tenho mais algumas dicas para vocês. E a dica já vem para esse bloco 4, que é Daily Routine Verbs. A gente viu a estrutura, mas lembra do que a gente falou? Uma estrutura sem vocabulário não funciona. Assim também, como vocabulário sem estrutura não te ajuda a construir frases. Então, o que você tem que fazer? Pensa um pouquinho aí, enquanto eu bebo minha água e eu mostro aqui para vocês essa imagem aqui. O que você acha que você tem que fazer para que tudo funcione? Utilizar os dois, não é mesmo? Você precisa de vocabulário e o uso desse vocabulário. Então, algo interessante para você fazer, que foi o que eu dividi aqui, é pegar vocabulário sobre coisas que você faz de manhã, coisas que você faz durante o dia, during the entire day, não necessariamente só sobre pela tarde, ou pela manhã, ou pela noite, coisas que você faz pelo dia. Pegar também coisas que você faz à noite. Depois que você pega tudo isso, o que que acontece? Sorry, guys. Um pouquinho de água, senão a gente não aguenta, não. Você começa a absorver vocabulário. Tendo a estrutura, você já começa a construir frases. Então, por exemplo, wake up. O que que é wake up? Olha essa imagem aqui. Então, digamos que sejam 6 horas da manhã. Wake up. Então, no meu caso, isso é verdade, ó. I wake up early, 6 a.m. I wake up at 6 a.m. Então, wake up é um verbo que faz parte da minha rotina. Teacher, quais são os vocabulários que eu tenho que aprender que fica melhor? Usa o GPT, Gemini, vou colocar aqui LLM, Language Learning Models, ok? Usa qualquer LLM e pesquisa. Principais verbos para aprender. Ah, I don't know how to write. Eu vou colocar em English. Em inglês. Ok? Você vai usar Language Learning Model, GPT, Gemini, Grok, Claude, o que você quiser, ok? Vai ser sua preferência, mas você vai pesquisar. Eu sei que esses verbos vão funcionar para muitas pessoas, assim como esses aqui. Esses aqui são os verbos principais que você vai estar utilizando, você vai ver eles muito. E você pode utilizar. Você pode utilizar principais verbos juntos com a NGSL, que é uma lista de palavras baseada no corpo de palavras de Cambridge, o que já te ajuda a ter uma assertividade maior. E você divide essas palavras por palavras que você usa só pela manhã, palavras que você usa só pela noite, palavras que você usa durante o dia para representar o que você faz durante o dia inteiro. Então você pode utilizar isso, ok? E aqui estão alguns exemplos de verbos que você pode utilizar. Por que que eu estou falando de verbos principalmente? Porque você já aprendeu os subject pronouns. Em teoria, era para você já ter aprendido, ok? Tá aqui que a gente viu na última aula.
I, you, she, he, it, we, you and they. Ok? Então a gente já tem os subject pronouns. O que que acontece? Você aprendeu isso aqui, você já sabe as pessoas que praticam a ação. Lembra que a gente tem pessoas? Pessoas ou objetos ou animais, né? Que nem a gente pode ver aqui. E aí o que acontece? Você pegou o verbo agora e você começa a construir sua rotina. Esses verbos aqui são mais comuns que a gente tem, que são os verbos have, do, say, go, get, make, know, think, take, see, come, want, use, find, give, tell, work, call, ok? Então esses são os verbos mais comuns que a gente tem. E aqui é uma ilustraçãozinha básica, alguns são mais difíceis de entender. Por exemplo, have, que significa quando você a ação de ter algo. Então, por exemplo, I have a cell phone, isso querendo ou não é parte da minha rotina. Ou então, I have English classes, ok? Eu tenho aulas de inglês. Então, aqui nós estamos. Então, o interessante aqui para você é criar uma lista que se aplique a você. Então, olha aqui, eu até coloquei aqui, pause the video. Por quê? Porque esses verbos aqui já são interessantes para mim. Mas lembra que eu falei que a gente vai ter atividades para vocês fazerem? Então, é ruim para mim, nesse caso, para vocês pausarem o vídeo, mas eu sei que é importante para vocês que vocês estão com o conteúdo firme na cabeça. Então, pausa por 5 minutos esse vídeo, mas não para de estudar. É para você pausar nesse momento e você vai olhar aqui esses conteúdos, esses verbos, você vai ver quais se aplicam à sua rotina, ok? Então, por exemplo, eu quero falar sobre eu ter algum tipo de aula, então eu posso usar o have, então I have English classes. Eu quero falar sobre o verbo do, e eu quero entender ele melhor. Eu sei que eu posso usar para falar sobre fazer minhas tarefas. I do my tasks, ok? I do some chores. Então aqui tá. I say a lot of things every day. E é claro que isso aqui são alguns exemplos, são quase 20 verbos mais usados do inglês. Você não precisa ficar presos a eles, você pode usar 20 verbos que se aplicam à sua rotina. Então pausa agora, 5 minutinhos, e cria com essa estrutura I, tanana, e fala sobre a sua rotina. Isso aqui é o mais interessante, ok? Pausa o vídeo e bora lá. Você achou que eu não ia esperar você pausar o vídeo, né? E aí? Não, não, não é pra continuar assistindo, não. Pausa o vídeo aí, meu amigo. Pausou? Ok. Não pausou, né? Sabia, mas tudo bem. Pausa aí agora. E, para quem já pausou e já voltou, além disso, além de vocês terem criado, espero que vocês já tenham conseguido criar bem essas frases, pesquisem os verbos, que nem eu falei, usem LLMs, ok? Que são muito fáceis, porque eles já são Language Learning Models, então eles vão ter a facilidade de te indicar quais são as palavras mais usadas. Se você tiver algum que você já usa com frequência, pede para ele basear nas conversas que você tem, quais são os verbos mais utilizados por você nessas conversas. Isso vai facilitar demais, ok? Então é isso aí. E aí, depois disso, o que que a gente tem algo que é interessante que eu quero que vocês entendam? Time expressions. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night and every day. Por que que eu destaco time expressions para vocês? Simplesmente porque complementos, eles variam muito. Mas um complemento muito fácil de você utilizar quando você fala de rotina é time expressions. E agora, vamos lá. Porque junto com você eu vou criar pelo menos 5 frases com essas time expressions aqui. Eu vou dizer uma coisa que eu faço pela manhã, uma coisa que eu faço pela tarde, uma coisa que eu faço pela noitinha, né, início da noitinha, e uma coisa que eu faço de noite, ok? E talvez eu minta um pouquinho, só para acompanhar as imagens. Mas vamos lá, ó. In the morning, I drink coffee. Ou poderia falar, in the morning, I have breakfast with my wife. Ok? Isso é algo que nós fazemos. Então, in the morning, I have breakfast with my wife. In the morning, I drink coffee. Então, isso é algo interessante para a gente ter em mente. Mas não para por aqui. Vamos para a próxima. In the afternoon. Então, olha só que interessante. I work in the afternoon. I work in the afternoon. Or, I have classes in the afternoon. Mais comum é falar, I teach English in the afternoon. Então, I work in the afternoon, I teach English in the afternoon. Observaram que eu usei a mesma estrutura? Pessoa, ação e complemento. I teach English, ou seja, eu ensino inglês. In the afternoon, coloquei o time expression. I work in the afternoon, eu trabalho de tarde, usei a time expression. Então, a gente tem essas estruturas. Agora aqui para evening. Geralmente, in the evening it's good. In the evening, I relax.
Mas para ficar numa ordem mais comum, I relax in the evening. Então, finalzinho da tarde, geralmente eu dou uma pausa das aulas, uma descansada, porque eu tenho mais aulas de noite. Então, eu posso falar I relax in the evening. Ok? Ou eu posso falar we relax in the evening. Porque eu vou falar sobre eu e a minha esposa. Sobre minha esposa e eu. Yeah, acho que é isso. Ok? Sobre eu e a minha esposa. Eu falei errado de novo, né? Mas tudo bem. My wife and I. Em inglês é mais fácil. My wife and I relax in the evening. Então, eu usei my wife and I, uma pessoa, relax, uma ação, in the evening, um complemento de tempo, time expression. E se eu for falar at night? I read at night. My wife sleeps at night. Agora vem o detalhe. Mentira, porque é o contrário. My wife reads at night and I sleep early. Ok? Isso é algo que acontece. Então, olha só que legal. Eu usei duas frases, uma falando sobre eu mesmo, outra frase falando sobre my wife. E aqui, última coisa. I brush my teeth every day. Ainda bem, não é mesmo? But I brush my teeth every day. E sabe o que é interessante? Você vê essas frases, você não precisa de ficar traduzindo para você o que você está vendo, porque tem imagens, você está vendo o que eu estou falando, I brush my teeth. E my wife gets ready to work every day. So she gets ready. Coloca a roupa, amarra o tênis, every day. Ok? E aqui um calendáriozinho, ficou faltando Sunday and Saturday, mas tudo bem. Every day. E é isso. Isso aqui é o inglês, essa parte que nós estamos estudando. Antes da gente ir para a next class, eu só tenho que destacar uma coisa, que aí eu vou até utilizar aqui esse quadrinho aqui que a gente fez da última aula. Por quê? Porque quando se trata das ações, vocês observaram que a gente continua com a mesma estrutura, correto? Eu vou até copiar essa estrutura aqui, deixa eu colar isso aqui. Sujeito, verbo, complemento. Só que a gente tem uma observação. Isso aqui é muito importante. Qual é essa observação? Quando a gente fala dessas pessoas aqui, a gente tem uma mudançazinha. Quando o sujeito é só I, you, he, ou I, you, we, you and they, que é eu, você, nós, vocês e eles, o verbo fica normal. Então eu posso só colocar play, study, wake up, e tudo fica tranquilo. E aí o complemento, vamos colocar tudo aqui in the morning, para ficar mais fácil. Complemento de tempo que a gente viu. Então olha só, I play in the morning, you study in the morning, we wake up in the morning, you play in the morning, they wake up in the morning. Essas frases estão corretas. Porém, quando eu tenho he, she or it, apenas para essas três pessoas, eu vou adicionar um S no verbo. Só que tem algumas regrinhas que a gente vai ver. Então, por exemplo, se eu tenho o verbo play, na verdade ele fica plays. Então, plays, e vamos continuar colocando in the morning aqui para facilitar. In the morning. Então, he plays in the morning, she plays in the morning, it plays in the morning. A regra diz que é como se fosse a conjugação. Ai, teacher, isso é muito difícil, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Calma, senta aí na cadeira de novo, não desliga o vídeo, se segura. Aproveita que você já ficou até aqui, se está gostando da aula, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha para quem precisa ter essa aula aqui também. Mas voltando. Então, para quando eu tenho esses sujeitos aqui, essas pessoas que vão para a ação, eu, você, nós, vocês e eles, o verbo continua normal. Então, é a coisa mais fácil do mundo. Não tem conjugação diferente do português que a gente fala eu jogo, você joga, nós jogamos, vocês jogam, eles jogam, ele joga. Não tem quatro conjugações, só tem uma, play. Porém, no inglês, quando eu tenho he, she and it, ele, ela ou ele, ela para coisas e objetos, eu preciso conjugar, mas é só uma conjugação, que é adicionar o S. Ah, teacher, é só colocar o S? Basicamente, sim. A gente tem algumas regras de escrita. No geral, quando a gente está falando, a gente apenas coloca o S, ok? Então, vamos aqui, ó. Então, I, you, we, you and they, normal. Só coloca a pessoa, a ação e o complemento, que aí seria I play in the morning. Quando é ele, ela e ele, ela para coisas e objetos, he, she and it, eu adiciono o S. Qual é a regra que a gente tem que lembrar apenas? Quando a gente vai falar, é muito mais fácil, porque é como se realmente a gente só falasse. He plays, she plays. Study. Então, se eu for usar o study, eu tenho que colocar o
S, correto? Só que nesse caso não fica só studies. A pronúncia vai ser basicamente studies. Então, he studies in the morning, she studies in the morning, it studies in the morning. Porém, a regra de escrever é que a gente tem que colocar IS. Why, teacher, por que o play, que termina em Y, eu coloco só S, e o study, que também termina em Y, eu coloco IS? De maneira bem simples, é por causa da letra que vem antes do Y. Quando a gente tem a palavra play, e aí a gente vai ver isso aqui de perto, é uma das regras. O A é uma vogal, é a vowel. Por ser uma vowel, uma vogal, eu posso manter aqui o Y e só acrescentar o S. Ok? E o study, teacher? O study entra num outro quesito, né? Porque ele não é simplesmente uma vogal. O study, ele termina com antes do Y, com uma consoante. Ah, teacher, então é só essa regra? Sim, é só essa regra. E aí o que que eu faço? Eu removo aqui o Y. Esse é o detalhezinho chato da regra. Eu removo aqui o Y. E eu adiciono aqui não só o S, mas eu adiciono o IS. Então, toda palavra... Ah, tem outro exemplo, teacher? Tem. Palavra cry. Ok? A palavra cry entra dentro da mesma regra. Então, ela se transforma em... Tenta pensar aí. Cries. Percebe que a pronúncia fica como se a gente só tivesse colocado um S? Cries. Só que a escrita é diferente. Então, essa é uma das regras. Eu tenho outras regras, teacher? Tem. Ok? Vamos lá para as outras regras que são bem tranquilas. As outras regras é uma regra só, na verdade, que ela se encaixa, que eu vou colocar aqui uma lista de palavras e vocês vão observar. Então, a gente já criou essa daqui. Agora, para o verbo cross, de atravessar. Cross the street. Fix, de consertar. Watch, esse watch vocês sabem, de assistir. Wash, de limpar, lavar. E qual é o outro? Ok. Go. Should I stay or should I go? Mas pro go, de ir. Qual é a regra aqui? Por causa da terminação de cada um desses verbos, aqui é SS, aqui termina em X. Ops, vamos tentar. Esse aqui termina em X. Esse daqui termina em CH. Esse daqui termina em SH. E esse daqui termina em O. O que isso significa? Simplesmente, toda vez que eu tenho outros verbos que terminam com essas mesmas características, eu basicamente vou ter a mesma regra, ok? Vou até fazer isso aqui para ficar mais fácil. Eu simplesmente adiciono ES. E grava isso porque na próxima aula vai ser importante. Então eu simplesmente tenho cross, que fica... Agora vamos lá, em vez de falar, por exemplo... Ele atravessa a rua de manhã. He crosses the street in the morning. He crosses the street in the morning? Não, fica he crosses the street in the morning. Ok? Fix. Eles consertam o celular de manhã. Fix, fixes. Ok? E assim por diante. Watch, watches. Wash, washes. Go, goes. A pronúncia, que nem eu falei, fica muito parecida, porém a escrita muda um pouquinho. Ah, teacher, e se não se encaixa nenhuma dessas regras? Aí eu só acrescento S, ok? Não tem segredo. Então, essa daqui é a regra. Então, aqui nós estamos e vamos para a frase final, porque na próxima aula a gente vai continuar estudando isso aqui, mas a gente vai ver construção da afirmativa, da negativa e perguntas. Então, today you learn how to say what you do. In the next class, you will learn how to ask questions and say what you don't do. Se você for negar, falar o que você não faz, ou perguntar para alguém o que a pessoa faz, a gente vai aprender na próxima aula. Teacher, por que você já não colocou aqui direto? Simplesmente porque, diferente do verbo to be, que é só inverter o verbo e colocar o not, a gente tem uma regrinha especial para o simple present, e é isso que a gente vai ver, ok? Então, isso aqui foi um aulão novamente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam dessa regrinha. E não se esqueçam de que, se vocês quiserem esses quadrinhos aqui com os verbos, com as imagens, é só me mandar uma mensagem no Instagram, TheLouisMethod, e eu envio para vocês, ok? See you guys in the next class. E novamente, se puder,
Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, se inscreve aí no canal, que é algo rápido que você faz e ajuda a gente demais aqui, ajuda eu demais a ver que o canal realmente está funcionando, que é o que vocês querem assistir. E vejo vocês já na próxima aula, que eu já vou gravar aqui agora. So, let's go! See you guys!